Oi, meu nome é Flávia. Meu nome é Fabiano. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal Somos Um Só e nós vamos compartilhar nossa história com vocês. Nós nos conhecemos em 1996 na faculdade, a gente fazia engenharia. Eu entrei um ano antes do Fabiano e a gente se conhecia de vista, né? Eu conheci o Fabiano de vista da faculdade, via ele por ali, a gente era muito diferente, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu chegava no colégio, ia direto para a sala de aula, passava, fazia um lanche, ia direto para a sala de aula e ali eu ficava. Eu lembro que as aulas de biologia, aquelas aulas ninguém queria assistir, eu estava lá, estava eu e a professora, mas estava lá forte. E todo mundo que eu estava andando pela faculdade, né? E então eu era assim, eu era uma pessoa muito mais calma, muito mais focada assim na aula, e o Fabiano não. Eu conheci o Fabiano, ele falava com todo mundo, ele conversava com todo mundo, conhecia muita gente, e eu muito quieta. Mas a gente tinha um amigo em comum. E eu lembro da vez que eu comecei a conversar com o Fabiano a gente estava, eu encontrei com ele em frente à faculdade, tem uma árvore bem grande. E a gente costumava ficar ali sentado conversando na frente da faculdade. E eu estava subindo a rampa ali na frente e vi o meu amigo com o Fabiano e parei para conversar. Aí tinha mais gente ali, né? E foi a primeira vez que eu comecei a conversar com o Fabiano, né? Ele muito introvertido, a gente conversando, ria muito. Foi muito assim, o nosso primeiro encontro foi... E dali começou a surgir uma amizade e a gente começou a namorar. Então, ela parou vindo, né? Eu já tinha visto ela ir, ela desceu a rampa da faculdade, aí tava eu e esse colega meu, ela passou, cumprimentou ele e foi em direção à lanchonete que tinha ao lado da faculdade, na mesma calçada, assim, que ela sempre lanchava lá. Aí eu olhei e falei, nossa, cara, quem que é essa menina aí que falou contigo? Não, cara, é minha amiga e tal, não sei o que, não, eu tenho que conhecer essa menina, tenho que conhecer. E ela voltou, aí ela voltou e parou pra falar com ele. Aí a gente começou a conversar, começou a se conhecer, e a coisa foi evoluindo, né? Sim. Aí a gente não se largou mais. A gente não se largava mais. Todo lugar que um ia, o outro tava e... Grudadinho. Grudadinho, direto. Né? Mas aí teve um ano que a gente acabou se separando, né? Aconteceu umas discussões, e a gente se separou, né? A gente ficou um ano separado. Nesse um ano, o Fabiano saiu da faculdade. Ele parou de ir na faculdade, então hoje eu não encontrava mais. Mas a gente mora na mesma cidade. E eu trabalhando nessa cidade, em Volta Redonda, né, que é onde a gente mora. E eu encontrei com o Fabiano de novo, na rua. Aí naquele dia, depois de um ano, né, que a gente quase não se via mais, a gente se encontrou novamente. Aí daquele dia já começamos a namorar de novo. Porque não tinha WhatsApp, celular, não tinha nada disso não. Não tinha nada disso. Tinha que ser no telefone fixo mesmo. E acabou que a gente perdeu o contato, né? E nos vimos nesse dia, na rua. Nos encontramos na rua. Então, daquele dia em diante aí que a gente grudou mesmo e ficamos juntos. A gente não sabia ainda se a gente ia casar, mas só que a gente gostava muito de estar junto. Gostava muito, né? Então a gente ficava junto o tempo inteiro. Tava onde um tava, o outro tava o tempo inteiro. E a gente foi... Minhas roupas foram andando pra casa dela. Aquelas coisas, né? Por fim, tava quase guarda-roupa lá em casa, lá de roupa dele já. Que ele ficava lá direto, né? A mãe dele já perguntava, cadê meu filho, né? Ele tava lá em casa. Mas foi um sentimento assim muito grande. A gente nem imaginava o tanto, né? Tanto que podia crescer esse sentimento, né? De um relacionamento que se encontrou na faculdade,
Uma coisa assim, o quanto a gente estava junto e o quanto a gente queria ficar junto, o quanto isso foi crescendo. E foi crescendo cada vez mais. Aí então, em 2003, a gente se casa. Se casou em 2003, outubro de 2003. Isso. A gente se casa, aí vamos morar na nossa casa, vamos construir a nossa vida. Aí... A história da casa também é interessante, né? Que a gente estava na casa da mãe dela e estava tendo alguns conflitos com a mãe dela e comigo. E eu falei com ela, não, a gente vou arrumar uma casa nova pra gente comprar. A gente vai morar na casa nova. Aí comecei a ver casa, só que eu não queria ir em Volta Redonda porque estava perto da mãe dela, perto do meu pai, eu queria ir longe, pra gente ficar tranquilo, ter a nossa vida tranquila, que eu achei que ia ser melhor. Aí achamos uma casa, primeira locação, casa novinha, financiada pela Caixa, aquela coisa toda. Falei, não, vamos botar no seu nome a casa, que aí você vai ficar mais tranquilo, não sei o quê. Aí pegou lá os comprovantes dela de imposto de renda. Enfim, comprou uma casa. Não tinha R$1, né? Só tem um detalhe nesse negócio da casa, só um detalhe. Porque como a gente estava lá na casa da minha mãe, eu já estava doida para casar. E eu ficava toda hora, Fabiano, vamos casar, que eu queria casar, né? Eu queria o papel assinado, eu tinha assim, queria casar na igreja, queria papel, queria documento. Aí ele falava, não, mas pra que a gente casar agora? Tem que ter a casa. Aí eu olhei, eu já trabalhava na época, aí eu olhei, então é a casa? Eu falei, tem que ter a casa, então é agora. Aí fui ver quanto eu tinha no fundo de garantia e a gente saiu andando nós dois resolver esse negócio da casa, mas porque o meu objetivo era o casamento. Né? Eu queria me casar. E como a casa era um empecilho, então vamos ter a casa. Aí achamos a casa, aprovou uma parte, a outra parte eu dei um monte de cheque pro rapaz lá, muita gente boa. O cheque foi chegando a hora de pagar, a gente foi quebrando 2 em 3 vezes. Fomos pagando do jeito que a gente pôde. Fui no Ponto Frio, um carnezão, Casas Bahia, outro carnezão. Enchemos a casa do que precisava lá. Algumas pessoas da família ajudou, deu sofá, deu fogão, a coisa foi andando, né? Aí nasceu o casamento. O casamento também foi comunitário, foi comunitário, né? Todo mundo ajudou. Todo mundo ajudou. Meu pai, minha mãe. Cerveja, outro deu a comida. A mãe dela. Todo mundo pegou ali Todo mundo. Pra fazer acontecer. Acho que tava todo mundo doido pra ver a gente fora de casa já e cada um no seu lugar lá pra ficar bacana. Já tava na hora já. Então a gente se casa em 2003 e a gente vai morar nessa casa que a gente compra, que é afastado, né? Tanto da minha mãe quanto dos pais dele. E aí começa, porque eu era de uma família totalmente diferente. Né? Eu cresci no meio de um monte de gente, eu tenho muitos primos, tias, e eu vivia ali na casa da minha avó, com aquele monte de primo, com aquele monte de tia, e na rua onde eu morava, as minhas tias moravam também, então as minhas tias eram minha mãe, assim, minha mãe trabalhava, né? Então eu ficava na casa de uma tia, ficava na casa da tia, e então as minhas tias, eu entrava na casa delas a hora que eu quisesse. A hora que eu quisesse eu entrava. E uma família muito grande, né? Aquela confusão de família grande mesmo. Todo mundo quer saber da vida de todo mundo, né? E eu caso com o Fabiano, né? Que é totalmente diferente. Aí ele é muito mais reservado, né? Muito mais reservado que eu. Aí teve um dia, no começo do casamento, né? Primeiro teve a carne que a gente fez. Eu fiz uma carne, voltando da lua de mel, eu resolvi fazer uma carne. Nossa, vai contar isso. Vou contar. Aí eu resolvi fazer uma carne. Só que eu não sabia que o Fabiano, ele tem um olfato apuradíssimo, muito apurado, muito. E resolvi fazer a carne no vinho. Uma receita que eu vi de uma amiga procurando receita, fazer aquela carne divina no vinho. Coloquei a carne para fazer no forno, na cozinha, lá na frente. Daqui a pouco o Fabiano começa a falar, que cheiro é esse? E eu, nossa, toda feliz, né? Toda felizinha, falei assim, fiz uma carne diferente aqui pra gente, né? Uma coisa diferente aqui. Ele olhou pra carne, o que você fez, amor?
Eu quase vomitei. O cheiro era muito forte. Muito forte. Empechou a casa inteira. Lá no quarto eu tava passando mal já. Fui pro quintal. Aí vem ela igual a doida com um pedaço de carne na mão. Você vai provar, tá uma delícia, tá uma delícia. Botou um pedaço de carne na minha boca no quintal, né? Eu cuspi tudo no chão, passei um mal danado. Resultado daquele cheiro ficou dentro da casa a noite inteira, eu passei mal a noite inteira, foi mó. Aí ela escondeu, eu falei, joga essa carne fora, dá pro vizinho. Ela ainda insistiu, guardou a carne lá no pote lá, espirrou bom ar na casa, passou pano no chão, fez tudo pra tirar o cheiro. No outro dia, na hora do almoço ainda, ela ainda destampou o negócio da carne lá no tampa, lá da potinho, lá do quarto, já gritei, essa carne de novo! Aí ela deu jeito, ela deu pro vizinho, sei lá, que ela arrumou com a carne lá. Mas foi... Era muita carne, como é que eu jogava fora, né? Eu acabei de que eu dei pra minha mãe. Mas aí já foi primeiro momento, conflito. assim, o primeiro conflito. Eu fiz aquela carne tudo pra agradar a pessoa, toda feliz da vida, achando que estava fazendo uma coisa que ia agradar e dar essa confusão toda, né? Então eu acabei até ficando triste, porque eu esperava, né? Faz aquela expectativa, né? Vou fazer aquela mesa com aquela carne deliciosa, a pessoa vai comer e deu tudo errado. Ele passou mal, eu tive que dar carne, porque senão aí naquele momento aí já vi, né, que é o começo do relacionamento, aí a gente começa a se conhecer realmente e depois a gente começa a morar junto. E aí você começa a ver o tanto que a outra pessoa não combina com você, tanto que a gente tem de coisas diferentes, né? A gente tem muita coisa diferente. Aí eu querendo ir pra casa da minha tia, e eu falava com ele, Fabiano, vamos pra casa da minha tia, vamos lá. Aí teve um dia que eu falei, vamos lá na casa da minha tia no domingo, vamos almoçar com ela. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ué, você já ligou pra ela? Aquilo foi um absurdo pra mim, a casa da minha tia era praticamente a minha casa. Por que eu tinha que ligar pra minha tia? Não, mas ninguém vai almoçar na casa dos outros sem avisar, ó. Ué? Não pode. Como é que você vai levantar um domingo, vou na casa da tia Maria lá, almoçar com ela, sem avisar? Pra mim era inconcebível. Você vai na casa da outra pessoa, você tem que no mínimo avisar que vai. Pelo menos antes de ir, um tempinho, né? Sabe nem se a pessoa vai estar em casa. Mas pra mim aquilo era assim um absurdo. Era como se falasse que eu não podia ir na casa da minha tia. Porque eu era assim, né? Eu entrava na casa delas o tempo na hora que eu queria, sabe? Eu lembro que às vezes eu tava saindo da faculdade sábado, voltando, aí tava na hora de almoçar, passava na frente da casa de uma, já subia na casa dela, já almoçava ali. E elas assim, sempre recepcionavam, sempre tinha comida. Então isso também foi muito diferente pra mim. Porque eu tive que começar a agir de um jeito que eu não esperava. Era ligar para minha mãe, ligar para minha tia para saber. Às vezes é coisa mínima, mas para mim era uma coisa assim muito diferente. Muito diferente. E pro pessoal ir lá em casa também tinha que avisar. Lógico. Como é que ia chegar lá sem avisar? Ia ficar um portão, não ia entrar não. Ficava mesmo. Se não tivesse em casa, então era assim. Então essas coisinhas são coisas pequenas, mas que isso vai crescendo de acordo com o tempo vai passando. E eu sempre fui uma pessoa que eu não falava. Eu sempre guardei as coisas muito pra mim. Eu não compartilhava nada com ele. Tudo que acontecia, ao invés de eu falar, eu guardava. Porque eu ficava, não, eu vou falar, e depois a pessoa vai achar ruim, para não ter conflito, né? Eu acabava não falando. E eu ia guardando todas as coisas, né? Então, uma coisa, eu não ia na casa da minha tia, e depois a gente costumou ir na casa dos pais dele no domingo. Aí foi aquela obrigação de ir na casa dos pais dele, todo domingo almoçava na casa dos pais dele. E era muito agarrada na minha família. Aí eu, poxa, e eu? Quando é que eu vou ir na casa da minha tia? Só que eu também não falava, né? Na casa da minha tia, na casa da minha mãe. Eu não falava pra ele que eu queria ir. Eu acabava aceitando aquilo, mas no final eu tava chateada. Porque eu queria ver a minha mãe, né? Eu queria ver as outras pessoas da minha família também. Mas por essa dificuldade minha, né? De falar o que estava acontecendo,
aquilo foi crescendo. E vai crescendo dentro da gente, vai crescendo. Então, pouco vai acontecendo as coisinhas, né? Vai acontecendo as coisinhas dentro de casa, a gente vai acumulando, aí cada uma acumula, vai acumulando. É uma balança, né? Uma balança, né? Aí o outro lado vai só ficando mais triste, mais triste, mais triste, até que a pessoa acaba entrando em depressão. Isso aí é o que vai acontecendo. Isso aconteceu comigo. Que aí a gente teve o nosso filho, aí a gente casou em 2003. Aí em 2006 eu já comecei, não, eu quero ter um bebê. E 2005, né? 2005, né? Nasceu em 2006, abril. Aí eu queria ter um bebê e ficava falando, Fabiano, vamos ter um bebê. Aí eu em pânico, né? Já tá a casa, a prestação da casa era quase igual ao salário que eu tinha na época. E como é que ia botar uma criança no meio do orçamento, né? Então, já viu, né? Aí empolei todo, entrei em pânico mesmo. Mas a ideia é fixa que tava na hora. Já tava na hora de ter um bebê. E eu já tava chegando nos 30 anos, já tava ficando com 30. Antes que o Fabinho nasceu, eu já tinha 30. E eu, nossa, não, o relógio biológico tá passando, gente, eu tenho que ter um bebê. Aí, mesmo com o Fabiano ficando doente, depois que ele sarou, sarou. Assim, agora vamos. Aí eu engravidei e nasceu nosso primeiro filho em 2006. Em abril de 2006. Aí depois que nasce a criança, aí que piora as coisas. Pelo menos assim, porque eu já tinha um acúmulo de coisas dentro de mim. E depois que o bebê nasceu, eu comecei a me dedicar ao bebê. Aí, como eu já tinha uma mágoa do Fabiano, que na verdade eu fui criando uma mágoa, uma resistência, né, com ele, e como eu sou muito acostumada a fazer tudo sozinha, que como a minha mãe trabalhava, eu ficava em casa sozinha. Então eu que cuidava da casa. Se eu precisasse de ir no médico, eu ia. Se eu precisasse de qualquer coisa. A minha mãe nunca olhou um caderno meu no colégio, nunca foi numa reunião de pais, nunca fez nada disso. Então eu resolvia minhas pendências. Se eu passasse mal, eu resolvia sozinha. Piolho, se eu tivesse piolho, eu tinha que tirar sozinha, não tinha ninguém. Às vezes eu corria na casa de uma tia, né, e elas me ajudavam. Antigamente tinha piolho, hoje já não tem mais. Mas eu lembro que eu passava Neucid, jogava na cabeça, colocava os lenços. Então eu tinha que resolver as coisas, porque a minha mãe trabalhava, né? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Então a minha mãe tinha uma vida, tinha 2 filhos e ela tinha que sustentar aquelas crianças. Então ela ia trabalhar mesmo e eu ficava em casa, né? Um olhava, o outro olhava, um vizinho olhava. Sempre foi assim. Que bom, né? Você aprendeu a se virar. Aí eu aprendi a me virar sozinha, né? Um ensinava a fazer um arroz, eu fazia, outro ensinava a fazer esse feijão. Às vezes quando não ensinava, eu olhava como fazia e fazia igual. E ia fazendo. Em casa a única coisa que a gente comia era arroz, feijão, uma carne, um ovo, era a única coisa que eu sabia fazer. Depois que eu casei, eu comecei a aprender a fazer as coisas. O Fabiano, ele sabe cozinhar também. Aí ele me ensinou a fazer panqueca, aí macarronada. Aí eu comecei a aprender a fazer as coisas. Mas eu não sabia fazer nada. Então não era tudo de ruim, não. Não, tinha muita coisa boa, muita coisa boa. Era muito mais boa do que ruim. Só que você só guarda a ruim. O que tá ruim. Você só armazena o que tá ruim. Você bota a atenção no que tá ruim. E o que tá ruim, vai acumulando, acaba tomando conta de você. Aí você se perde, afunda, entendeu? Só consegue ver a coisa negativa. Para sair você precisa de ajuda. Tem que ter alguém para te ajudar ali, para te puxar, para sair daquele atoleiro, né? De coisas ruins em volta. Mas é um ciclo, né? É o ciclo de coisas ruins, assim, né? É uma bola de neve. Você fica naquele ciclo negativo, que você só vê coisa negativa, você só faz coisa negativa. Aí o Fabiano, ele fazia de tudo pra mim. Depois que o Fabinho nasceu, ainda foi pior ainda, que aí eu me dediquei àquela criança,
como eu achava que o Fabiano já não estava gostando tanto de mim mais, né? E olha só, a cabeça ficou assim. Minha autoestima estava muito para baixo. E então eu achava assim que o Fabiano já não gostava tanto de mim mais. Aí eu me dediquei à criança, ao Fabinho, ao meu filho. Então minha vida ficava em torno daquela criança. E naquela época eu não estava trabalhando mais. Eu estava em casa. Eu trabalhei, eu terminou um serviço que eu faço engenharia, como eu fiz engenharia, então é obra. Aí termina uma obra, aí acaba, aí manda todo mundo embora, e depois quando começa a outra chama novamente. Então eu fiquei 1 ano com o Fabinho em casa, 1 ano de pijama, 1 ano de cabelo pro alto, 1 ano sem ter vontade de fazer nada. Eu só vivia para aquela criança, E eu não sabia o tanto que eu estava fazendo de mal, tanto pro meu filho, quanto para minha casa, para o meu marido, porque o Fabiano chegava em casa e não tinha nem lugar, né? Porque eu com o cabelo pro alto, de pijama, me arrastando mesmo, não tinha vontade de nada. A única coisa que eu fazia era cuidar do bebê, né? E cuidava mesmo do bebê, eu cuidava, brincava com ele, cuidava, me acordava de madrugada, era tudo. O bebê para mim era tudo. E acabei me afastando mais ainda do Fabiano. Fui me afastando por causa disso, que aí eu achava que ele não gostava mais de mim, né? Que aí eu já tava com aquele monte de coisa na cabeça. Aí nisso, aquilo foi... Mas o Fabiano fazia coisas pra mim, né? Teve uma vez que a gente não tinha dinheiro também pra nada, porque eu já não tava trabalhando, então tava muito difícil a vida. Não tinha dinheiro nem pra passar de ônibus, pra fazer a unha. Aí o que você fazia, amor? Eu pintava a unha dela, né? Ela tava lá com a autoestima toda baixa, toda triste, sentindo feio e tal. A gente conversava, tentava chegar num denominador comum, né? Tentar resolver. Ela, quero fazer minha unha, só que eu não tinha. Não tinha 10 reais pra fazer a unha dela, não dava. Porque tinha que ter as coisas lá pra criança, já tava tudo contadinho. E eu tinha que trabalhar. Aí eu comprei esmalte lá e não, pode deixar que a sua unha eu vou fazer. Aí pintava a unha dela. Não ficava igual a manicure não, mas era o momento da gente estar pertinho ali. Ficava ruim. Mas era o momento da gente ficar pertinho ali e tal. Acaba fazendo um carinho nela. Mas foi isso, eu tentando fazer tudo que eu podia para tirá-la do buraco. Juntei dinheiro uns 2 meses. Falei, não, agora eu vou deixar essa moça aí feliz. Vamos fazer uma viagem, vamos para Penedo. É uma cidade perto aqui. Todo feliz, né? Botei todo mundo no carro, e tal. Fizemos uma viagem. Foi boa a viagem, foi legal. Mas quando voltou, mesma coisa. Tudo igual. Tudo igual. Não mudou nada. Nada. Porque eu continuava sentindo as mesmas coisas. E aí aquela viagem pra mim era só tipo assim, ele tá tentando fazer alguma coisa pra falar que ele é bonzinho, pra falar que ele gosta de mim, mas é tudo mentira, não gosta nada. Continua tudo do mesmo jeito. Então a gente estava vivendo assim. E eu fiquei muitos anos assim. Né? E isso de que não podia contar com ele, cada vez era mais forte. Isso ia crescendo dentro de mim, ia crescendo, e eu achava assim que eu estava sozinha mesmo. Que eu estava sozinha com aquela criança, que eu estava sozinha para fazer as coisas. E que não tinha ninguém, né? E na verdade não, né, amor? Na verdade a gente estava junto, só que cada um puxando a corda para um lado. Um indo para um lado, outro indo para o outro. Mesmo que eu tentava chegar perto e achava que, com toda a minha falta de delicadeza que eu sempre tive, tentava chamá-la mais para perto, mas ela ia para um lado e eu ia para o outro. Sempre, no final mesmo do negócio, sempre, né, não dava ruim, né? No final, discutia, brigava. Era sempre ao contrário. Várias vezes eu falei que ia embora, aí ela falava que não. Teve um dia que ela falou que ela queria ir embora, né? E foi nesse dia que você viu que... Aí a gente teve a nossa outra filha, né, em 2009. Aí já tinha outro bebê. Mais um bebê em casa. Mais um bebê.
eu continuava, esse ciclo negativo ainda continuava, ainda estava muito negativo ainda. Pra você ter ideia como que a gente tentava fazer tudo, que quando ela engravidou dessa nossa filha, a empresa dela transferiu ela para Belo Horizonte, 600 e poucos quilômetros daqui. Ela veio desesperada que ia perder plano de saúde, ia perder o emprego, ia perder não sei o quê, tal, como é que ele ia fazer? Eu falei, não, simples, transferiu para onde? Aí deu lá endereço lá, Rua Barão, Homem de Melo, número tal, Estoril, Belo Horizonte. Eu lembro direitinho a carta que veio. Absurdo, vamos no sindicato? Eu falei, não vamos em lugar nenhum. Mas por quê? O que nós vamos fazer? Vamos mudar para Belo Horizonte. Cidade, vamos mudar. Aí, né, pegamos as coisas, tudo, botamos tudo dentro do carro. Tinha um carro grande, botamos tudo, televisão, tudo dentro do carro. Cachorro, colchão, cama em cima, tudo. Aí tinha uma colega que morava em Betim, que era próximo de Belo Horizonte. Né? Fizemos um contato lá. Aí a colega, não, pode vir pra cá, fica o tempinho que vocês precisarem aqui, até vocês arrumam um lugar pra ficar. E fomos embora. Botamos o carro na estrada e fomos embora. Aí ficamos na casa dessa colega dela lá, acho que uma semana ou duas, não lembro. Aí rodamos, achamos um apartamento próximo ao serviço dela, alugamos um apartamento. Aí ficou lá. Ela ficava lá em BH, uma semana com a mãe, uma semana com a babá, tomando conta. O meu filho, matriculamos ele num colégio lá em Belo Horizonte. E tocamos lá, até chegar a época da neném nascer. Chegou a neném nascer, a gente encerrou tudo, entregou o apartamento. O que dava pra botar dentro do carro, nós botamos, viemos embora, voltamos pra nossa casa. Lá de cá. Foi 3 meses. Ficou 3 meses lá. 3 meses em lá. Belo Horizonte. Aí ela entrou de licença maternidade. Quando eu cheguei, a gente rapidinho eu já ganhei o bebê. Né? Aí já entrou, isso aí. E já entrei na licença maternidade. Aí a gente ficou aqui. Mas assim, aí quando eu fui pra lá... Isso é pra mostrar que a gente tava tentando fazer tudo pra mostrar pra pessoa que a gente tava junto, mas... Ele achava que ele eu achava que eu tava fazendo, mas a pessoa não enxergava, mas achava eu não conseguia enxergar. Aquilo não era suficiente. Nunca era o suficiente, nunca era. Sempre faltava alguma coisa e eu sempre lembrava de alguma coisa que ele não fez. Eu não lembrava as coisas que ele fazia. Eu lembro uma vez que eu passei mal, aí ele tinha que trabalhar, ele foi e me deixou na médica, lá em Belo Horizonte, e ele foi embora. Mas eu tava passando tanto mal, que aí depois eu achei um absurdo dele não ter me esperado. Eu não vi nem que ele ficou, nem tanto tempo, ele tinha que trabalhar, não tinha como, ele tinha que ir, era longe, a viagem era longa. E ele tinha que ir naquele momento, mas ele me levou, e eu não estava tão ruim, mas depois, na consulta, eu comecei a me sentir muito mal. E eu ficava achando que era ele. Como que ele fez isso? Deixa uma mulher grávida sozinha aqui em Belo Horizonte, lugar que eu não conheço, não sei o quê. Mas eu já tinha ido naquele lugar, naquele consultório várias vezes. A médica já me conhecia, as pessoas dali já estavam me conhecendo, eu sabia como voltar para casa, não era muito difícil. Então assim, mas mesmo assim, eu ainda ficava, porque como eu estava no ciclo negativo ali, eu ficava ali. Aí foi embora e me deixou sozinha. Aí eu fui para casa e eu não conseguia ver. Não conseguia ver mais nada, não conseguia ver as coisas boas que ele fazia, não conseguia ver que ele queria mesmo estar comigo, não conseguia ver que ele estava tentando lutar pela nossa família. Tudo que estava na minha cabeça, assim, sempre que ele fazia as coisas errado, ele estava fazendo coisa que não ia adiantar nada, que não ia dar dinheiro nenhum, era só para vangloriar ele mesmo, né, que ele queria crescer, só para falar para os outros que ele era melhor, queria se mostrar, mas não queria o bem da família. Eu não conseguia ver, não conseguia de tanto que eu estava ali naquele ciclo negativo. E como eu já tinha o costume de fazer tudo sozinha, aí o que eu fazia? Eu continuava fazendo sozinha. Então eu acabei afastando ele da minha vida, assim, afastando, assim, a gente estava junto, mas igual ele falou, cada um para um lado. Estava junto, mas cada um para um lado. Eu lembro que ele viajava, né, ele trabalhava longe, aí não tinha, assim, aquelas toalhas que a gente coloca no banheiro, que assim, ele e ela no banheiro. Acho que todo mundo tem aquela toalha, gente. Aí eu tirava ele.
Olha só. Ele chegava em casa, não tinha mais o ele, só tinha o ela. E só tinha, só tinha ela e a toalha das crianças. Olha só, até isso eu fazia dentro da minha casa. Aí eu ia tirando as coisas, assim, sabe? De tão, assim, que eu tava nesse negativo, de tão afundada que eu tava, né? E quanto mais eu ficava, pior era. Porque aí eu me sentia cada vez mais sozinha, eu me sentia cada vez mais isolada. Olha, eu tenho, a minha família ela é grande, né? Eu tenho, são 10 tios, né? E a gente é muito unido, sempre foi muito unido. Eu tenho 25 primos, minha avó e meu avô ainda estavam vivos. Então eu tinha muita gente do meu lado, mas eu não conseguia ver ninguém. Eu só me via sozinha. Eu só via que não tinha ninguém a meu favor, que estava todo mundo contra mim, que o Fabiano era outro que estava contra mim, que não queria, não fazia nada para ajudar, né? E eu ficava ali naquele ciclo. Foi muito difícil essa época, foi muito difícil. Aí a gente teve a nossa bebê, né? O segundo bebê, e eu ainda estava. Depois eu comecei a trabalhar novamente, né? Já estava trabalhando grávida do segundo bebê, eu já estava trabalhando. Aí a gente mudou para mais perto do trabalho dela, para ela poder amamentar, pagando aluguel. Sim, tudo para ela tentar fazer ficar mais confortável para ela. Né? Mais uma tentativa para a mãe dela poder ficar direto lá na casa lá também, porque era mais perto da mãe dela. Tudo assim, fazendo para tentar mostrar para ela que a coisa ia dar certo, a coisa ia funcionar, e a gente estava jogando no mesmo time, né? Fazendo gol pro mesmo lado, só que na verdade não estava. A gente estava jogando em time separado. Sim. E, na verdade a gente não estava conjunto, né? Eu com esse isolamento meu, né? Eu fui me afastando e eu comecei a fazer as coisas sozinha. Aí no final a nossa vida era fazer tarefas, né? A gente vivia sem fazer tarefas. Eu tinha a tarefa de levar a criança para o colégio, buscar a criança no colégio, fazer o almoço, fazer a janta, dar banho nas crianças e trabalhar, né? Eu levava as crianças para a creche, ia trabalhar, trabalhava na hora do almoço, ia amamentar, amamentava, voltava para o trabalho, à tarde eu saía, buscava as crianças no colégio e voltava para casa. Chegava em casa, fazia janta e ele chegava, já não tinha mais tanta conversa, né, igual a gente tinha quando a gente era namorado, já não tinha mais tanto envolvimento. Aí cada um ficava do seu lado, ele não tinha até, acho que tinha internet, mas não como é hoje o celular. Eu comprei um colchão grande, botei na sala, não lembro não? Ah, é? Comprei um colchão grandão, botei na sala em frente à televisão. Eu chegava ali, era o meu reduto era na sala. Ficava na sala, vendo televisão, e ela ficava para lá. Cuidava das crianças, botava todo mundo para dormir, ia dormir. E a hora que eu achava que desse, eu tomava um banho e ia dormir. Eu dormia na sala mesmo, não tinha. A nossa vida estava A minha rotina era uma e a dela era outra. Não tinha mais aquele fogo, né, que a gente casou. Quando a gente casou, né? Virou uma rotina. O casamento virou uma rotina, virou uma lista de tarefas. Cada um tinha sua função a sua e não perturbe para um e não perturbe para o outro. É a maneira que a gente achou de ficar no mesmo teto. Eu não te perturbo, você não me perturba. E ficou um tempão assim, né? Ficou um tempo assim, né? E tava muito ruim mesmo, né? Aí teve um dia que eu falei pra ele, que eu chamei pro meu, vamos conversar, não tá dando mais, né? A gente já não tá mais vivendo junto, né? Cada um pro seu lado, a gente não tem mais aquela cumplicidade, né? Aquela admiração que tinha um pelo outro, não existe mais. Então vamos separar. Aí ele falou, não, por incrível que pareça, né? Já estava tudo tão ruim, mas ele olhou para mim e falou, não, a gente não pode separar. A gente não pode, porque a gente tem 2 filhos. A gente tem que cuidar deles. Mas nessa hora eu acho que não era eu. Acho que eu tava... deu uma variada. Se tivesse bem... Se tivesse bem, eu tinha topado. Mas não deu para sair dessa, não. Mas... Foi o além, então, né? Então foi alguém que uma luz divina. Uma luz divina falou, não vamos separar não. Foi uma luz divina, foi a mão de alguém ali naquele momento que olhou pra gente, né? E aí quando ele falou isso,
Aí eu olhei para aquela situação e falei, gente, eu acho que tem jeito, tem amor ainda, né? Porque as crianças eram pequenas. Então você ficar longe, ele ficar longe, como ele trabalhava também, uma época ele trabalhava longe, eu até pensei, falei assim, não precisa nem, as crianças nem precisam saber que a gente está separado, porque ele só vem no fim de semana de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias ele pode vir, fica até aqui em casa mesmo, né, igual tava, eles vão ver as crianças, vai dar tudo certo, né? Mas não, ele falou não. Aí eu olhei para aquilo e falei, não, então a gente ainda tem algo em comum, sim. A gente tem, sim. Aí nisso eu fui procurar ajuda, né? Fui procurar ajuda, que eu já tinha feito. Eu fiz um curso de saúde da mente, a gente fez a parapsicologia, né? Que fala que a gente aprende como o ser humano funciona. E eu sabia dessas coisas todas, eu sabia disso tudo. Mas eu não conseguia colocar em prática na minha vida. Tanto é que eu cheguei a esse cúmulo, né, da depressão mesmo. E de me afastar totalmente do familiar. Aí eu lembrei, falei assim, gente, eu vou pegar a apostila e vou ver de novo. Aí eu vi que tudo começa dentro da gente. E se eu achava que ele estava me tratando mal, é porque eu tinha alguma coisa dentro de mim que não permitia que ele me tratasse bem. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, então eu tenho que descobrir o que é que tem dentro de mim. Aí naquele momento eu parei de jogar a culpa nele, porque eu vivia jogando a culpa nele. Não, é porque ele é ignorante, porque ele é isso, ele não fala direito, ele jogava a culpa toda nele. Né? Tudo que fazia, tudo que dava errado, eu jogava a culpa nele mesmo. Então, eu estava certa, eu estava fazendo tudo que eu podia para aquele casamento dar certo. Eu cuidava da casa, eu cuidava das crianças, eu trabalhava, me dedicava àquela família, me dedicava àquela situação. E ele nem percebia, ele não estava nem ligando para aquilo. O mais que eu fazia, ele não via. E como que você via as coisas? Então, eu ficava perdido, porque o que acontece? Você trabalha o dia inteiro. Trabalho altamente estressante. Você chega em casa, você quer tentar harmonizar o pouco de tempo que tem ali. Só que nada dava certo. Tudo que você fazia estava errado. Até uma conversa que você desenvolveu, a conversa, confusão, não dava, a conversa não evoluía. Aí você chega a um ponto, o que você pensa? É melhor eu ficar quieto. Tudo que ela quiser eu concordo. Por mais absurdo que seja, eu falo que sim. Beleza. Tudo certo, me isolo no meu cantinho, vou pro meu cantinho, tinha uma cachorrinha, a cachorrinha ficava lá fazendo carinho em mim lá, eu carinho nela, uma puldozinha, show de bola. Entrava em casa, queria nem fazer barulho, ia lá, oi, bom, colchão na sala, cachorrinha, às vezes abria uma cerveja, às vezes tomava um suco, ficava quietinho lá, e esperando as demandas. Tudo que ela viesse de demanda eu concordava com tudo. Fazer uma cópia da chave pra mãe. Tá bom, pode fazer. Fazer isso. Tá bom, pode fazer. Eu quero ir. Beleza, pode fazer. Acabou isso, tô indo comprar. Acabou não sei o que. Então eu tava ali, tudo assim, concordando com tudo. Pra não brigar. Porque já tava tudo ali muito ruim. Então você tinha que arrumar uma estratégia, mas não sabia também, tava perdido, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu resolvi, né? Eu falei assim, então eu vou olhar pra mim. Eu quero saber o que eu tenho que tá atraindo isso. Por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Aí quando eu comecei a olhar pra mim, aí eu vi que realmente tinha muita coisa que eu fazia que era eu que afastava ele. Eu sentia que ele estava se afastando de mim, mas era eu que me afastava dele. Porque, mais pelo medo. Eu tinha tanto medo de ficar sozinha, que aí eu fazia coisas pra ficar. É uma coisa assim, da cabeça da gente, né? Eu não queria sofrer com isolamento, eu não queria sofrer.
Então, a mente da gente ela é muito estranha, né? Porque ela funciona assim, eu não queria ficar sozinha, porque eu sofri muito com o abandono, né? Eu me sentia abandonada com esse fato da minha mãe estar indo trabalhar, por eu ser criança, e não entendia aquela situação. Depois que eu cresci, eu comecei a entender, mas quando eu era criança, aquela situação para mim de eu estar sem a minha mãe, de estar na casa do vizinho, de estar na casa... Aquilo ali para mim era tipo assim, ela me abandonou, né? Então eu sentia isso dentro de mim. Então, para que eu não sentisse de novo, era uma dor tão grande dentro do meu peito, que eu não queria que o Fabiano me abandonasse. Eu não queria sentir aquilo de novo. Então, o que eu fazia? Eu já me afastava, que eu já resolvia o abandono, né? Aí ele não me abandonava mais. Você estava se isolando. Eu já estava isolada, então eu fazia isso, né? Para eu não me sentir abandonada, eu me isolava. Isso era o jeito que eu tinha de me acolher, era o jeito que eu tinha. Eu não sabia como fazer diferente. Aí eu percebi isso. Eu percebi que era eu que fazia, sabe? Era eu que fazia. Eu que não deixava ele chegar perto. Eu que tirei a toalha do ele lá do banheiro. Eu que fazia. Eu que fazia. E com isso, né, o Fabiano também foi se isolando e ele foi entrando também em depressão. Ele também foi ficando triste com aquela situação. Ele foi ficando triste. Só que eu não conseguia ver ele. Eu só via eu. Eu estava muito triste. Eu estava acabada. Eu fazia de tudo para aquele relacionamento e nada acontecia. E eu não conseguia ver ele. Mas com isso, eu me perguntando as coisas, eu percebendo as minhas coisas, percebendo como que eu agia o dia a dia, que eu comecei a prestar atenção no que eu fazia. Aí eu percebi que eu estava fazendo errado. Que aquilo ali não ia levar a gente para lugar nenhum, né? E eu tinha aprendido que tinha que ser diferente. Aí eu comecei a fazer diferente. Não, agora eu vou olhar mais. E quanto mais você olha para você, mais as coisas vão se resolvendo dentro da sua casa. É muito interessante. Que eu não precisava falar nada pro Fabiano. Não falava nada. As coisas iam acontecendo. Teve uma época que ele olhou para mim e ele achou que eu tinha feito alguma coisa, né, amor? Falei, o que a mulher mudou? É outra pessoa, o que aconteceu? Aí comecei a fazer um monte de perguntas para ela, mudei, resolvi, me encontrei, só que era uma outra, assim, é como se tivesse, a lagarta virou borboleta, se desabrochou mesmo, uma flor que o botão foi e abriu, e virou uma outra pessoa assim, do nada. E para mim foi excelente, porque ali a coisa só foi melhorando, né? A gente só foi vivendo mais, tendo mais cumplicidade, se entendendo já só de olhar. Só de olhar a gente já se entende. Mas assim, não foi do nada não, tá? Foi bem assim, sofrida, porque eu não conversava muito com o Fabiano, a gente não compartilhava essas coisas. Ele sabia que eu estava fazendo alguma coisa, mas ele não sabia nem direito o que era. Ele sabia, né, das coisas que ele também estudou, ele sabia, mas ele não vivia comigo, né, o dia a dia. Eu não passei, né, o processo que ela processo, passou. Ela passou um processo bem doloroso, bem pesado, que eu acho que para você sair de uma situação dessa, você tem que ter muita força de vontade, você tem que querer. O primeiro passo você tem que querer. E algumas pessoas para te ajudar, a te dar um norte, né? Então acho que esse que eu falei que ela do nada mudou, é que quando ela conseguiu a transformação, ela virou uma pessoa completamente diferente. E foi de um dia para o outro mesmo. Foi de um dia para o outro mesmo, mas o processo foi... foi um processo longo, mas quando eu me descobri, quando eu parei de ficar me lastimando, parei de ficar reclamando das coisas, eu percebi que aquilo não ia levar a lugar nenhum, resolvi olhar para dentro de mim e olhar para aquilo que estava doendo. Eu olhei para aquilo que estava doendo e falei, vamos curar. Procurei ajuda, teve pessoas que me ajudaram também, né? Aí elas me ajudaram, aí eu consegui sair e assim, é um estalo. Quando você desperta, a coisa acontece mesmo, né? E vai acontecendo. E dentro da minha casa mudou muito, né? O meu filho era uma pessoa super, hiper tímida, ele não conversava com ninguém. E ele começou a conversar com as pessoas, começou a falar com as pessoas. Então, a gente acaba fazendo coisas com as crianças, colocando os nossos filhos de refém.
Eu, como estava naquela depressão muito grande, eu pegava aquelas crianças para mim como se eles fossem meus e eles estivessem ali para suprir as minhas necessidades de abandono. Eles não podiam me abandonar. Botavam a responsabilidade neles, mas das crianças, que as crianças não têm capacidade de suportar. Não. Aí você acaba mitigando um monte de fase da vida da criança. Sim. A criança fica todo tempo ali, não, eu tenho que proteger minha mãe, eu tenho que ajudar minha mãe. Eu vi o meu filho. E a criança não vive, porque a criança fica naquele pânico, como é que a minha mãe tá, como é que a minha mãe tá, como é que a minha mãe tá. Porque a sobrevivência dele depende da mãe e do pai, né? E dos dois juntos. Né? Briga pra você ver. O casal, às vezes que é muito ligado. Se você tem uma discussão, tem uma briga, o filho adoece. Adoece por quê? Para unir o casal. O casal uniu, a doença some. Não sabe nem o que era. Febre, vai embora rapidinho. Quebra um braço, uma perna. Mas é assim. Porque a sobrevivência deles, a nossa união, o nosso bem-estar, afeta diretamente a sobrevivência das crianças. E vai afetando até o jeito o adulto que ele vai ser. É verdade. Né? O adulto que ele vai ser depende das informações que ele teve quando criança. E você imagina, assim, depois eu fiquei pensando no meu filho, né? O meu filho com 3 anos, 2 anos de idade, tendo que acolher aquela mulher, né? Eu, uma mulher, e ele que me ajudava. Ele tinha 2 anos de idade só. Ele não tinha liberdade de brincar, porque ele se sentia tão apavorado, porque eu estava tão para baixo, e a sobrevivência dele acabou, ele tinha que garantir a sobrevivência dele, então ele olhava para mim, a sobrevivência dele era eu, né? Naquele momento era a mãe. E ele olhava para mim e ele tinha que fazer alguma coisa para aquela pessoa, então ele fazia, ele ficava do meu lado, uma criança de 2 anos. Ele não brincava, ele ficava agarrado nas minhas pernas. Então, foi uma fase muito difícil, mas hoje eu olho para isso e falo, que bom que eu acordei, porque a gente pode acordar em qualquer momento e a gente pode salvar nossas crianças a qualquer momento, até depois que eles já estão adultos, depois que eles já estão maiores, porque esse despertar ele pode acontecer a qualquer momento, né? E a gente está aqui para isso, né? A gente resolveu compartilhar a nossa vida. Depois desse processo, depois disso que eu vivi, as coisas foram melhorando muito dentro da minha casa, né? Foi acontecendo coisas muito boas. Aí eu comecei a perceber quanto que o Fabiano fazia coisa boa pra mim, quanto que ele me acolhia, que ele estava ali mesmo, junto, né? Só que eu não conseguia perceber. E depois eu consegui ver que eu comecei a estar junto dele também. Sim. Aí eu percebi que ele estava em depressão, eu percebi que aí ele já não saía mais de cima daquele sofá, daquela cama, daquele colchão, não saía mais daquilo. A vida dele era ali em cima, né? Chegava em casa, era ali jogado. Era uma coisa que me perturbava demais, que era tipo, essa pessoa não me ajuda, tá vendo que tem 2 crianças e tá lá jogado naquela cama. E eu aqui, com criança correndo, com criança querendo comida, com criança não sei o que, e a pessoa jogada. Mas na verdade ele também estava em processo de depressão muito grande. Aí eu comecei a perceber isso, aí depois que eu cuidei de mim, aí eu consegui olhar para o outro, né? Porque a gente não consegue olhar para o outro enquanto você tá lá no círculo do negativo. Você não consegue olhar para ninguém. Porque você acha que o outro é o problema, né? O outro é o problema. problema. Enquanto você acha que o outro é o problema, você não consegue ajudar ninguém, nem a você mesmo. Porque na verdade o problema está com você. Você que está atraindo as situações para você. Você tem que olhar para dentro de você, achar em que ponto está a situação que você vai resolver, que a sua vida vai melhorar de acordo com o que você está vendo. Aí depois que você consegue melhorar essas coisas, é uma reação em cadeia. Sim. Né? Você desmonta todo um cenário que está na sua cabeça e começa a ver as coisas completamente diferentes. Aí você consegue ver o outro, identificar, ver que o outro precisa de ajuda, consegue ajudar o outro, Sim, colocar na posição para ajudar, estender a mão, puxar, vem cá, estamos juntos, vem para cá, vem para junto de mim, vamos sair daí, levanta daí, vamos lá. Né? E assim, foi isso que foi acontecendo, né? Que aí eu comecei a olhar, aí eu vi que ele precisava de ajuda também. Aí a gente comecei a fazer as coisas para ele.
né? Tudo que estava ao meu alcance eu fazia para ajudar. E esse processo é um processo longo, tá? A gente até hoje, a gente está descobrindo coisas, a gente está fazendo coisas para nos ajudar, que até hoje. Só que hoje é muito mais fácil, porque como eu sei que isso acontece, aí quando vem o sentimento, eu já consigo olhar para ele. Então tem muitas vezes, eu e Fabiana, hoje, a gente já fala uma coisa que ruim um com o outro, aí daqui a 2 segundos já dá a mão e fala assim, aqui, foi por causa da programação lá, do que estava errado, né? Não leva... Então na mesma hora, mesmo a gente falando uma coisa ruim um pro outro, a gente hoje consegue ver isso. E na mesma hora que a gente fala coisa ruim, a gente já olha e falei uma coisa que não é legal, já pede desculpa, já fala por que falou, aí um já entende porque o outro falou. No final a gente até ri, né? Começa a rir, já entende o que aconteceu, as programações que entraram em conflito, a gente começa a ter uma leitura do porquê que foi para aquele lado. Isso com tudo, com qualquer conflito que a gente é casal. A gente tem uma família, tem que gerenciar uma casa, tem tudo aqui. Orçamento financeiro, compra, colégio de criança, tem tudo igual vocês. A gente é normal. Aí o que acontece? Quando surgem os conflitos, a gente já identifica o porquê dos conflitos. Até ciúme, quando tem o negócio do lance do ciúme, a gente começa a rir e fala, por causa disso, disso e disso. E já assim, resolve bem mais rápido, coisa que a gente ia demorar 3 meses para identificar ou não ia identificar, ou ficou anos ali né? Teve no uma problema, ficou anos no problema, não resolveu. Hoje a gente já resolve bem mais rápido, porque consegue identificar. E é bem melhor, porque você sofre menos, ou às vezes nem sofre. Você já começa a ver a vida de uma outra forma. Você já está num nível mais... agora né? é mais fácil, né? Mais fácil. De ver as coisas, mais fácil de compreender. Daí não é compreender o outro assim de tadinho, não. É de ver como pessoa mesmo. Ele é uma pessoa que também tem o processo dele, que também tem as programações dela. Entendeu? E não vai, e não fica tadinho. Não é tadinho, não. Ele tá no processo dele, cada um tá no seu. Né? E como eu estive no meu, o Fabiano tá no processo dele, a gente continua no processo e a gente não morreu ainda, a gente evolui sempre, né? As nossas células, elas estão se renovando todo momento. Então, a gente é um ser que vai evoluindo a cada dia. Não para. Se você parou, é porque tem alguma coisa errada. Se você tá parado, se parou sua vida, se parou as coisas, tem alguma coisa errada com você. Tem que evoluir. Porque a gente foi feito para evoluir. Foi feito. Né? Então, eu agradeço muito ao Fabiano, ao dia que ele falou que não ia embora, né? Graças, né? Ainda bem, foi uma luz divina mesmo que veio. Porque depois disso, quanta coisa boa a gente viveu. E hoje eu me sinto acolhida, uma coisa que eu não sentia. Eu não conseguia sentir, sabe? Era como se ninguém gostasse de mim, por mais que as pessoas estivessem em volta, eu me sentia muito sozinha, por mais que tivesse muita gente comigo. E hoje não. Hoje eu sinto ele do meu lado. Eu sinto ele comigo e eu agradeço muito, né, por a gente ter passado por esse processo, por a gente ter vivido tudo isso e por eu ter oportunidade, a gente como casal, ter oportunidade de viver essas coisas boas que a gente vive hoje. Até as nossas crianças hoje são crianças muito mais tranquilas, muito mais felizes, por causa do nosso processo. São mais seguras, né? São muito mais seguras. Resolvem as coisas dela, resolvem os problemas dela. Pode dar qualquer tarefa para qualquer um dos dois que eles vão desempenhar bem. Se viram na escola sozinho. É raro às vezes que pergunta alguma coisa pra gente. Entendeu? Então é assim, a gente resolveu estar montando esse canal aqui, né? A gente vai tacar conteúdo para vocês aí com relação a como a gente chegou até aqui, né? Vocês vão começar a entender. A gente vai botar conteúdo voltado para a família, para o relacionamento com os filhos, com a gente mesmo, com o casal, com a casa. Vamos estar sempre botando algum conteúdo aqui para vocês estarem, né? A gente quer compartilhar tudo que a gente aprendeu. A gente não vai guardar nada, a gente vai soltar tudo que a gente aprendeu aqui, vai botar só conteúdo pesado mesmo, coisas que você vai ter que olhar para você mesmo, você vai ter que querer. Quer? Tem que dizer para mim, você quer? Então você vem.
vem com a gente, fica aqui nesse canal aqui, acompanha, a gente está começando agora, vai ser bastante intensa essa jornada nossa, a gente pretende ir, né, até depois do fim, vamos seguir direto aí com esse canal, vai ser o nosso canal com vocês aí, tem os comentários, vocês podem deixar os comentários, se inscreve aí no canal, clica aí no sininho aí para ativar quando tiver conteúdo novo, tá? E a gente queria, né, que a Flávia falasse a situação das moléculas, né, que você falou, sim. né? É porque o nome do nosso canal é Somos Um Só. Quando eu pensei nesse nome, na verdade, assim, isso começou quando eu percebi isso. Eu percebi que eu consegui sentir que eu era amada, que eu era acolhida. Eu falei assim, gente, todo mundo tem que sentir isso. Todo mundo tem que saber que é possível, sabe? Porque tem tantos casamentos que as pessoas vai levando o casamento, vai arrastando o casamento anos e anos e anos e anos. Nós agora temos 17, né, amor? Vai fazer 17 anos de casado. E em outubro agora a gente faz 17. É bastante tempo, assim, né? E foi vários anos que a gente ficou, como a gente já disse, muito ruim. Então, quando eu vi que podia se mudar, eu falei assim, gente, as pessoas têm que saber disso. A gente tem que compartilhar essas coisas, não dá pra ficar guardando. Então é por isso que a gente tem um canal, e somos um só, porque quando a gente casa, né, fala, agora vocês eram 2, agora vocês vão virar 1. E tem uma experiência que você pode fazer, que se você olhar, se você colocar sua mão assim, bem na sua frente, colocar a mão na frente, né, o que tá na sua mão? Você tem os seus dedos e tem o ar. O ar, ele é composto de oxigênio, hidrogênio e tem argônio também. Se você olhar microscopicamente no seu dedo, na sua mão, as moléculas, você não consegue diferenciar a molécula do ar com as moléculas do seu dedo. Você não consegue saber onde começa um, onde termina o outro. Você não consegue. Então nós somos uma coisa só. E quando o casal está junto, não tem nada que atrapalhe. Tá? Nada. Pode vir o terremoto que vier, pode vir a doença que vier, pode vir o que vier, que nada atrapalhe. Que vocês vão conseguir ir para frente sempre juntos. Porque juntos nós somos mais fortes. Isso é certo. Ninguém foi feito para ficar sozinho. E tem aquela, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir mais longe, você vai acompanhado. Quando você junto, você vai mais longe. Por isso que a gente colocou Somos Um Só. Quando você descobre que você e sua esposa é uma pessoa só, então você consegue ir mais longe. Você vai aonde você quiser ir. Não tem limite. Não tem limite. A prosperidade, ela está do seu lado o tempo inteiro. Não tem limite. Então é isso, né? Eu agradeço a presença de vocês. Espero que vocês estejam aqui sempre com a gente. Que a gente vai compartilhar as coisas. Deixa lá o joinha, clica no sininho e vamos aumentar essa comunidade aí, vamos compartilhar, né? Para cada vez mais nós temos família, que a família é o começo de tudo. Verdade. A família é onde começa. Você só tem uma sociedade porque tem uma família. Você só tem uma empresa que ela é feita de família. Só tem uma cidade, é feita de família. A família é a base de tudo. É a base de tudo. E vamos resgatar essas famílias que estão espedaçadas aí pelo esse mundão afora aí. Valeu? Obrigado, gente. Obrigada. Somos um só. Somos.